aqui para a gente não perder tempo. Então, bom dia a todos, né? Sejam todos aí bem-vindos à nossa reunião de número 4, né? Então, hoje estaremos aí trabalhando, né, o tema avaliação para aprendizagem, com o foco no Se Liga, é tempo de aprender mais. Vamos entender aí, né, o contexto trabalho do Se Liga. A gente já entende, a gente já sabe, né? Mas vamos dar um enfoque aí até para vocês desenvolverem a atividade de número 1 de vocês hoje. Eu até mandei um recadinho, né, no grupo do WhatsApp, deixei postado no mural do Classroom, até solicitando, né, que preferencialmente, né, se vocês conseguissem estar participando de um computador hoje, seria interessante, porque hoje nós vamos trabalhar em cima da atividade número 1 de vocês, que a previsão de entrega é para, a previsão não, a data de entrega é para o dia 31/10, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar em cima da AV1 de vocês, que é bem tranquilo, tá? E até passei a recomendação, né, para que vocês já assistissem também o vídeo, né, o tutorial lá da atividade número 1, que está na biblioteca de vocês. Mas é uma atividade bem tranquila aqui, que vocês vão ver que não tem segredo, tá? Então vamos lá, gente. Então aqui, né, eu vou lembrar vocês que nós temos, né, uma instrução que nos garante a nossa formação em serviço. Para quem faz no horário de trabalho, gente, não esqueçam que nós temos a instrução 001 de 2025, o item número 18, que nos proporciona direito à nossa formação em serviço. Então, claro, a nossa instrução é um pouco diferente dos professores, né, que dá o direito lá à dispensa de 2 horas de atividade. Nós não temos, né, essa hora de atividade, então nós podemos fazer a formação em horário de trabalho. Mas, para que isso aconteça, a gente tem que cuidar, né, com as demandas, tentar focar, né, usar, aplicar a instrução propriamente dita, durante o horário de serviço, para que vocês consigam fazer uma formação de qualidade, não perder as explicações que às vezes são importantes para que vocês fundamentem, realizem a atividade que vocês precisam, né, ali realizar. Às vezes é um tópico, um detalhe importante que de repente vocês acabam perdendo na hora que vocês vão prestar um atendimento e que de repente é importante ali para vocês realizarem alguma atividade, né, um detalhe. Então, sempre utilizem, apliquem a instrução, né, vocês têm por direito, eu no meu horário de trabalho, eu também à noite faço, né, uma temática, como cursista, e à noite é só uma pedagoga, então eu aplico essa instrução no meu horário de trabalho, né? Então a gente sabe que a escola é muito dinâmica, situações circunstanciais, né, aparecem, e eu peço para alguém dar o atendimento inicial e posteriormente eu prossigo com atendimento pedagógico depois da minha formação. Então, vocês sabem que vocês têm essa instrução que garante aí a formação em serviço de vocês, tá? Aqui nós estamos no roteiro 4, então a avaliação para aprendizagem, se liga, daqui a pouco, né, semana que vem já estaremos na metade da nossa jornada, e aí já nos estendemos aí para a reta final. Sempre confiram se vocês estão com o @escola de vocês conectados, né, para não haver problemas com a frequência e certificação. Sugerimos, né, que vocês participem preferencialmente de um computador, por conta das atividades, né, propostas, principalmente, né, a de hoje, que eu até deixei já sinalizado para vocês nos recados, por conta da AV1, que é importante, né, que vocês consigam acompanhar hoje, porque a data de entrega está se aproximando. E quando vocês tiverem alguma situação, né, com relação à questão da câmera aberta, conforme consta no manual, né, que nós vimos na R1, e eu passei para vocês, e está na biblioteca, sempre justifiquem no chat, às vezes alguma questão relacionada
como a internet, problemas com a câmera, o equipamento não dispõe desse desta facilidade naquele momento, né? Sempre justifique no chat para que vocês não tenham problemas com a frequência naquela reunião. E aí fica justificado sem problemas. No encontro anterior, pessoal, nós discutimos ações de engajamento dos estudantes para o SAEB. E no encontro de hoje, nós vamos compreender a proposta do Se Liga sobre a perspectiva da avaliação para a aprendizagem. E aqui na nossa agenda de hoje, né, para vocês se organizarem e entenderem o que vai acontecer, nós teremos o momento do acolhimento, 10 minutinhos, o momento da nossa experiência, início de conversa, 15 minutinhos, fundamentando a prática, né, o momento que eu vou passar a fundamentação teórica, né, explicação da nossa fundamentação, 15 minutinhos, o nosso em ação e compartilhamento, 35 minutos, que vai ser com base, né, a construção da AV1, que vocês vão acessar aí e vão começar aí a realizar ela, né, no Classroom. E depois o Queremos Te Ouvir, que é o preenchimento do Google Forms, né, a avaliação da reunião, e o fechamento, a síntese da reunião, 5 minutos finais da nossa reunião, do nosso tempo de hoje. E aqui no nosso acolhimento, pessoal, eu vou passar um vídeo para vocês, que é um vídeo assim, que apresenta diferentes perfis de estudante e diferentes perfis de professores. E aqui o objetivo, gente, não é de rotular ninguém, nenhum perfil, tá? Mas é de contextualizar o tema com uma leveza, para depois a gente levar para a contextualização e as nossas reflexões, tá? Então é um vídeo curto, vamos assistir e depois fazemos nossas considerações. Então, né, como eu havia comentado, né, o objetivo aqui é
a gente observar, né, os diferentes perfis de estudante e de professores, e contextualizar aqui, pensando juntos, né, em relação a todo esse contexto, né, do passar, né, do nosso trabalho intenso, né, nesse terceiro trimestre, com as ações que a gente fez durante o ano inteiro e ainda alguns caminhos que a gente vai ter que percorrer, né, com relação ao SAEB, com relação ao Se Liga, Conselho de Classe Final, até o fechamento do ano letivo. E a gente sabe, né, que o fechamento do ano letivo está se aproximando. E aí a gente pensa, quantas horas aulas foram dadas até aqui, né? Quantas horas de instrução, de atividades, de interação nós tivemos em nossas salas de aula? O quanto de aprendizagem, né, que os nossos estudantes tiveram? E o quanto nós aprendemos e ensinamos? E aí cabe uma questão aqui para que a gente faça a reflexão, né? Será que mesmo participando das mesmas aulas, no mesmo espaço de tempo e local, a aprendizagem dos nossos estudantes ocorreu da mesma forma para todos? O que que vocês acham? Essa aprendizagem, né, com a contextualização, né, que nós vimos, né, no vídeo, essa aprendizagem, ela ocorre da mesma forma para todos? O que que vocês acham? Que sim, que não, talvez? Quem que gostaria de comentar sobre toda essa, né, todo esse percurso que a gente teve até então e essa realidade, né, que nós temos? Olá, posso falar, professora? Oi, oi, Johnny. Acredito que tem sido importante, né? Acho que cada item que a gente tem aprendido tem sido, acho que colocado em prática quase que automaticamente, né? E para mim, estou começando na função recente, tem sido um aprendizado muito bacana e compartilhamento das histórias dos colegas e também aí os conteúdos aprendidos, o material é muito bom. E acredito que, sinceramente, tem sido bastante significativo, né, participar desse curso, participar dessa ação e poder colocar em prática, vendo as coisas do colégio, né, acho que a teoria e a prática ao mesmo tempo, né, então tem sido muito significativo. Legal, Johnny, obrigada aí pelo seu compartilhamento. E nós sabemos, né, que nós temos diferentes níveis, né, de aprendizagem. Entre nós, né, a gente pode falar do nosso contexto, né, nós sabemos, né, que existe entre nós e também com os nossos estudantes, né? Quando nós falamos da realidade, né, da sala de aula com diferentes vivências, com diferentes realidades, né, com diferentes contextos, a forma, né, como cada docente passa, né, como cada docente ensina, a forma como cada aluno aprende, então é uma questão bastante relevante, né? Aqui eu vou pedir encarecidamente para que algum colega faça a leitura do slide. Quem que pode fazer a leitura do slide, por gentileza? Eu posso ler. Eu faço, professor. Obrigada. O período de intensificação da aprendizagem, Se Liga, é Tempo de Aprender Mais, tem como objetivo proporcionar um planejamento diferenciado de ações e estratégias para intensificar as aprendizagens dos estudantes nos últimos dias letivos de 2025, promovendo o desenvolvimento de todos os estudantes, independente do seu rendimento anual. Esta abordagem pedagógica contempla atividades de recuperação, atividades de reforço e atividades de aprofundamento da aprendizagem,
Além de atividades de monitoria, criando um ambiente de aprendizagem entre pares, com o objetivo de desenvolver as habilidades essenciais de cada componente curricular, importantes à continuidade do processo de escolarização para o ano e série seguinte. Obrigada, Maria Helena. Então, nós temos aqui uma intencionalidade pedagógica, né, que foi relatada aqui, né, que foi lida para essa proposta Se Liga. E nós temos tanto para aqueles que já demonstram um bom desempenho de rendimento escolar, como para aqueles que necessitam de um apoio para a superação das dificuldades, preparando-os para o próximo ano letivo. Então, o foco é a aprendizagem, tanto para aqueles que estão bem de nota, e principalmente para aqueles que precisam de um apoio, né, para a superação dessas dificuldades. Então, nós temos aqui, gente, eu vou passar para vocês no chat, vou deixar disponível o ofício, tá? Só que esse ofício circular da proposta Se Liga ainda é de 2024, tá? Ainda não saiu o ofício circular da proposta Se Liga de 2025, mas eu já vou adiantar para vocês que só altera as datas. A proposta pedagógica, a fundamentação, a regimentação, todo o aparato ali que tem como apoio, né, que tem o subsídio pedagógico, toda a regimentação, o encaminhamento, é o mesmo, é a mesma coisa. A única coisa que vai alterar são as datas. E com relação às datas, eu já vou adiantar para vocês que a previsão para a abertura no LRCO do campus Se Liga para os professores está prevista para o dia 24 de novembro, tá? Então, a abertura do campus Se Liga no LRCO para os professores está prevista para o dia 24 de novembro. E, claro, com o ofício circular atualizado assim que sair, né, de 2025, que vocês vão receber, aí vão contemplar essas datas, né, atualizadas também, conforme a vigência do nosso calendário, né, que está ainda decorrente, né, que é o de 2025. Mas toda a proposta pedagógica é a mesma de 2024. Tá? Não muda nada. Então, vocês podem trabalhar, né, em cima dessa proposta que está conforme o ofício circular de 2024, que só vai alterar as datas, tá? E aí a gente sabe, né, que o foco dessa proposta, né, é a aprendizagem para todos os estudantes, e não apenas a questão da nota. A gente sabe que lá no final a gente vai precisar dos aspectos quantitativos, né? Vai ser mensurado depois nos aspectos quantitativos. Mas a principal proposta para manter, né, os alunos na escola é a questão aí do processo da aprendizagem. O foco é a aprendizagem para todos os estudantes. E na nossa experiência, aqui eu vou perguntar, né, para vocês como que vocês têm organizado a proposta Se Liga nas escolas de vocês. Como que vocês têm feito essa proposta? Como que vocês têm organizado aí nos anos anteriores? Oi, Johnny, pode falar. Para nós veio uma orientação do núcleo para fazer, todos os pedagogos fizeram a seleção dos alunos com notas do primeiro e segundo trimestre, né, que estão com risco de não passar, mesmo no terceiro trimestre, devido às médias, e ficar para o Se Liga. Então, a gente fez esse levantamento, passamos para os professores fazer um plano, né, e agora a gente está, na verdade, essas 3 últimas semanas respirando Saeb. Né, então, assim, a gente está basicamente, o colégio está nessa pegada, mas a partir daí da semana que vem, quando for aplicada a prova, daí seria fazer uma orientação. A gente já conversou com os alunos também,
fez uma orientação dos alunos, falando quais são as disciplinas que eles têm que ter um pouco mais de cuidado, né? E aguardando aí as orientações chegarem em relação ao Se Liga também. Que a gente sabe que está para vir, né, esse documento que a senhora falou, para a gente poder organizar um pouco melhor aqui as operações. Mas nas últimas semanas que foi feito isso. Esse levantamento dos alunos, esse plano, os professores fazer o preenchimento nos próximos dias e a conversa com os alunos com casos mais sensíveis em relação à nota. E as nossas provas aqui estão programadas para o começo de novembro, do terceiro trimestre, e depois as semanas seguintes finalizar trabalho, refacção de prova, reaplicação, e daí pegar e começar o trabalho a partir do dia 24. Legal, obrigada aí pelo seu compartilhamento. É um trabalho bem intenso, né, agora para o final. Esse momento agora a gente está, né, um pouco focado no SAEP mesmo, mas ao mesmo tempo a gente já está pensando nessas estratégias, né, com relação ao Se Liga. E assim que passar, né, semana que vem aí a prova do SAEB, a gente trabalha de forma, né, mais intensificada também com essas ações voltadas aí ao Se Liga, né, mas já estão, né, contempladas aí nos planos de ações aí, junto com os professores, né, bacana. E com relação, né, ao trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo, né, ao longo dos 2 primeiros trimestres, né, a fim de recompor o processo de aprendizagem dos nossos estudantes, a gente sabe que a aprendizagem, ela não é homogênea, né, então, quando a gente olha, né, os resultados quantitativos, a gente acaba mensurando, né, a questão quantitativa para a gente poder ter essa linha de corte quando a gente vai organizar aquela planilha. A gente identifica ali que os estudantes estão em diferentes níveis conforme apresentados aqui no slide. Então, nós temos aqui o estudante, né, que está, por exemplo, no nível abaixo do básico. Então, esse slide é o slide que nós estaremos trabalhando para desenvolver a atividade 1 de vocês, com esses números, né, com essa linha de corte. Então, aqui o nível abaixo do básico, com a ação de recuperação, o saldo de aprovação desse estudante é 9,1 a 10 ou mais. Então, é o saldo, é a nota que ele está precisando para passar de ano. Aqui nós vamos identificar também, quando a gente tira aquele resumo do relatório do LRCO, o estudante que precisa de mais de 10 para passar. Temos vários casos assim também. O estudante que precisa de 110, de 120, que a gente olha lá no saldo do resumo do LRCO e matematicamente ele está reprovado. Então, o estudante que está na ação de recuperação no nível abaixo do básico, em que ele precisa, né, por isso que o campo Se Liga abre, né, abre uma lacuna no LRCO do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, porque esse estudante que precisa de mais de 10 para passar, precisa de uma alteração aí, né? Ele vai fazer as atividades, avaliações, e ele precisa, né, que essas notas elas sejam alteradas para que a média anual dele seja adequada para que ele consiga atingir, né? Senão ele não consegue, vai ficar com esse saldo devedor aí, a média anual não atinge para que ele consiga passar para a série seguinte. Aí nós temos o nível básico, né, que é a ação do reforço, o estudante que precisa de 7 a 9 pontos para passar de ano, o nível adequado, que é a ação do aprofundamento, que é o saldo de aprovação, que ele precisa de 6 a 6,9 para passar de ano, e o estudante que está no nível avançado, né, que é o estudante que a gente adequa na ação de monitoria, para auxiliar, né, ajudar no auxílio dos demais ali que precisam, né, de ações para que consigam atingir os demais níveis de aprofundamento, o estudante que precisa de 0 a 5,9 para conseguir passar de ano. Então, aqui são os saldos, né, são as notas que ele está devendo, que ele precisa para
passar de ano. Então, elevar esse estudante que está abaixo do básico, no mínimo, ao nível básico, que ele atinja o nível básico, para que ele prossiga para o nível seguinte. Claro que se ele atingir, né, que se ele for do nível abaixo do básico para o nível adequado, é um avanço já extremamente significativo. Mas se ele conseguir já avançar para o nível seguinte, já é algo significativo, já é um avanço que ele teve, né? E essas estratégias, né, é estimular esses estudantes, né, que estão, por exemplo, os que estão nesse nível avançado, esses que estão já no nível mais proficiente da aprendizagem, a se tornarem monitores, né, especialmente para melhorar, auxiliar os estudantes que estão nos outros níveis, principalmente aqueles que estão no nível abaixo do básico, né? Ajudando os colegas e consolidando mais ainda o processo do ensino à aprendizagem. Então, o que é importante a gente compreender é que a proposta Se Liga, ela deve incluir todos os estudantes, né? E não somente aqueles que precisam recuperar os resultados, né, em relação às notas nas avaliações. E essa discussão, ela acaba abrindo um espaço, né, sobre a organização dos tempos, sobre também os espaços escolares sobre o Se Liga, né? E é importante, né, a gente deixar claro aqui a intencionalidade, né, do que é o Se Liga, que é oportunizar essa discussão, né, oportunizar essa avaliação no final para todos, justamente porque esse estudante que está no nível avançado, ele pode aprofundar ainda mais o seu estágio de desenvolvimento escolar. E aí nós temos os grupos de atendimento, né? Esses grupos de atendimento, né, o estudante, por exemplo, que está no aprofundamento dos conhecimentos já adquiridos, ele está no nível adequado. O estudante que está no nível do reforço são aqueles que ainda necessitam de uma maior intencionalidade, ele está no nível básico. E os estudantes que estão no nível da recuperação precisam ali de conteúdos prioritários para a aprendizagem, para superar a sua defasagem. São os estudantes que estão abaixo do básico. E a avaliação para a aprendizagem, ela acaba sendo, né, um dos pilares, né, para compreender esse reagrupamento, que é nos grupos de atendimento, né, que diz respeito à importância de critérios avaliativos, que eles precisam estar bem definidos na implementação da proposta do Se Liga, pois esses resultados quantitativos das avaliações internas, elas são fundamentais, né, para transformar a avaliação numa ferramenta com grande potencial para a aprendizagem. E quando se estabelece os critérios bem claros, os professores podem não só identificar precisamente o que os estudantes sabem e suas lacunas também com relação aos objetivos de aprendizagem, e compreendem a posição de cada um na escala do seu desenvolvimento. E essa clareza, ela permite que a avaliação se torne um mecanismo orientador para as intervenções pedagógicas mais eficazes, favorecendo com que a aprendizagem de todos ela seja respeitada em suas singularidades, né? E os critérios, né, eles devem ser bem comunicativos, né, incentivando ali o desenvolvimento e os processos cognitivos, né, como a autoavaliação, que ajuda os estudantes a reconhecerem os seus estilos de aprendizagem, estabelecendo suas próprias metas e transformando, na verdade, o Se Liga num caminho, né, num progresso contínuo de aprendizado. E a meta, na verdade, não é que todos simplesmente passem de ano, mas é garantir que cada estudante construa, né, o seu percurso educacional bem sucedido. E isso é possível quando entendemos
profundamente o que cada estudante realmente aprende e quais são suas necessidades e como a gente pode apoiá-los individualmente durante o processo e durante o seu desenvolvimento. E aí o nosso compromisso tende a ser garantir, né, que cada estudante construa um percurso de aprendizagem e escolarização bem-sucedido, né? E aí, independente do nível de aprendizagem que o estudante se encontra, né, todos têm a capacidade de progredir, até mesmo o estudante que está no nível, né, no grupo lá avançado, no grupo de monitoria. E quando falamos da recomposição da aprendizagem com relação à taxonomia, né, o nosso objetivos, né, a gente tem como objetivos é orientar, né, o olhar do pedagogo para além não apenas dos resultados quantitativos das avaliações. Nesse momento, né, o resultado quantitativo é o que cada estudante precisa, né, de acordo com a sua aprendizagem. Né, o foco é a aprendizagem. E de acordo com a taxonomia no modelo revisado de Bloom, ela pode nos auxiliar a entender o que cognitivamente essas médias representam em relação à aprendizagem de cada estudante. Então, eu vou passar para vocês esse material de apoio, vou passar para vocês no chat e nós vamos entender ele aqui também, mas eu vou passar para vocês no chat, porque depois vocês vão precisar dele para realizar a atividade, né? Por conta deste slide aqui, ó, que eu passei já para vocês, que é o nosso trabalho com esse saldo de aprovação, que nós vamos realocar os grupos lá na planilha. Então, como eu havia falado para vocês, né, utilizando como critério a nota, né, para a organização dos grupos de atendimento do Se Liga, então nós vamos utilizar aqui uma linha, né, de saldo de aprovação, quando a gente extrai lá do LRCO, no resumo, né, quando tiramos o relatório, aí nós identificamos, através do saldo aprovação, nós identificamos quais são os estudantes, né, com o perfil, né, do abaixo do básico, que precisam da recuperação, quais são os estudantes, né, com o nível básico, que precisam da ação do reforço, quais são os estudantes, né, no nível adequado, que precisam da ação do aprofundamento, e quais são os estudantes do nível avançado, que, né, podem trabalhar ali com a ação da monitoria. E quais são as notas de referência que vão ser utilizadas no saldo de aprovação do LRCO, que eu apresentei para vocês. Então, vocês vão precisar desse material que eu passei para vocês agora no chat, para a gente poder realizar a atividade 1. Né? Vocês vão precisar desse slide em específico para fazer a consulta aqui com relação ao nível, né? Se é ação recuperação, e com relação aqui ao saldo, né, do que ele precisa de nota, o que falta, né, para ele, o que ele precisa para ele passar de ano. Então, aqui vocês têm uma nota, né, a referência para vocês realocarem o nome desse estudante para saber em qual grupo de atendimento ele pertence para a realização do Se Liga. E quando falamos da taxonomia e seus processos cognitivos, né, a questão do lembrar fatos e conceitos, né? Onde ele reconhece, identifica, recorda, recupera, quando ele consegue entender, construir significados, né? Interpretar, exemplificar, classificar, resumir, inferir, comparar, explicar, quando ele aplica, usar um procedimento em situações novas, né? Executar, resolver, implementar, usar. Quando ele analisa, consegue identificar partes, estabelecer conexões, né?
onde ele diferencia, distingue, foca, seleciona, organiza, encontra coerência, integra, consegue delinear, analisar, estruturar, atribuir, né? Avaliar, fazer julgamentos baseados em critérios, padrões, quando ele consegue verificar, criticar, coordenar, detectar, monitorar, testar e julgar, e quando ele cria, reorganizar elementos em um novo padrão ou estrutura, quando ele consegue gerar, hipotetizar, planejar, projetar, produzir e construir. E aqui nós temos, né, de acordo com a taxonomia revisada de Bloom, como critério para a organização dos grupos de atendimento para o Se Liga, né, o grupo da recuperação, o grupo do reforço, aprofundamento e o avançado da monitoria. E aqui nós temos, né, os estudantes que estão no nível abaixo do básico, eles são capazes de listar, reconhecer, identificar, localizar, descrever e citar. Aqui nós temos encaminhamentos, sugestões, né, de atividades que podem ser sugeridas aos professores para que eles implementem a esses alunos, a esses estudantes que estão abaixo do básico. Os estudantes que estão no nível básico, eles são capazes de relacionar, explicar, resumir, conseguem parafrasear, interpretar, fazer esquemas, etc. Aqui abaixo, nós temos sugestões de atividades que nós podemos dar para os professores, para que os professores possam planejar e implementar para esses estudantes que estão no nível básico. O mesmo acontece com os estudantes que estão no nível adequado. Os estudantes que estão no nível adequado, eles são capazes de utilizar, implementar, identificar, calcular, determinar, demonstrar, resolver, diferenciar, categorizar, investigar, comparar, organizar, examinar, etc. Aqui nós temos sugestões de atividades que nós podemos sugerir aos professores para que os professores planejem e implementem para esses estudantes que estão no nível adequado. E o mesmo, né, a gente sabe, né, que o desafio é implementar estratégias de ensino que mantenham nossos estudantes no nível adequado ou que caminhem, né, progressivamente para o nível mais avançado. E aqui, os estudantes que estão no nível avançado, eles são capazes de defender ideias, examinar, criticar, justificar, formular hipóteses, fazer recomendações para solucionar problemas, elaborar, desenhar, produzir, inventar, planejar, projetar, criar conceitos, produtos, ideias novas, etc. E aqui nós temos sugestões de atividades que podem ser sugeridas para os professores planejarem e implementarem para esses estudantes que estão no nível avançado. E o desafio aqui é implementar estratégias de ensino, né, que potencializem ainda mais o engajamento com esses estudantes, né, que estão no nível avançado, para que eles se tornem, né, alunos monitores. Então, esse é um material de apoio aí que eu forneci a vocês para que a gente possa também trabalhar, sugerir para os professores ali encaminhamentos, né, de atividades para os estudantes, né, para cada grupo, né, de atendimento para os estudantes que estão no nível abaixo do básico, no adequado ou no avançado. Né? Então, é interessante, né, nessa retomada ali dos encaminhamentos, na hora atividade, é um material de apoio aí que a gente pode estar utilizando. E o primeiro slide, né, que nós vamos utilizar aqui no encaminhamento da atividade de número 1, né, que nós vamos utilizar ali o saldo aprovação. E aqui, né, nós vamos fazer, né, além da análise quantitativa, né, que é o saldo aprovação, que é importante realizarmos, né, essa análise qualitativa, né, além da análise quantitativa, a análise qualitativa do que esses resultados, eles refletem
quando falamos da aprendizagem. É importante a gente estabelecer também um diálogo com o professor do componente curricular, a partir do material de apoio que eu apresentei para vocês. Então, ali, né, para a gente trabalhar com a planilha, né, que a gente vai realizar ali a atividade 1, é importante, né, que os professores realizem o registro de pelo menos 50% da nota do terceiro trimestre, né, até o dia 24/10, pelo menos, que eles façam registro de pelo menos 50%, né, dessa nota do terceiro trimestre, para que a gente consiga ter uma melhor visão ali em relação ao saldo, aprovação de cada estudante, né, para que a gente consiga fazer um trabalho, né, interessante com relação ao Se Liga. Vou passar para vocês também, gente, no chat, um tutorial breve sobre como fazer a extração do resumo no LRCO sobre o saldo aprovação, e como retirar ali o saldo aprovação do estudante, tá? É bem fácil de fazer essa retirada, tá? Aqui também tem o passo a passo. Quando a gente acessa, né, a ferramenta de gestão, no nosso caso aqui, utilizando o LRCO, então a gente utiliza lá consulta, né? Clica em consulta, relatórios, clica lá em relatórios, consulta registro de classe, aí você clica em resumo. Aí no resumo, você vai extrair ali um documento que vai em PDF para o relatório, né? Quando você clica em relatórios, você recebe um documento em PDF, né? Onde é possível você identificar na coluna resumo, saldo, aprovação, por ali é possível identificar as médias faltantes de acordo com o que discutimos no slide 11, né? E aí eu passei para vocês também um videozinho no chat, né, de como vocês verificarem esse saldo aprovação no LRCO e como vocês vão fazer essa verificação. Mas aqui esse slide está dizendo aqui, ó, passo a passo, onde vocês devem clicar para extrair esse saldo aprovação, um documento em PDF, né? E na coluna, né, na última coluna, já aparece o saldo aprovação, de quanto ele precisa, né, para passar de ano. É o saldo aprovação, é a média faltante do estudante para que ele, né, consiga. E aí nós vamos relacionar lá com aquele slide que eu passei para vocês, né? Se ele precisa lá, se ele está no nível básico ou se ele está no nível abaixo do básico, se ele precisa de mais de 10 pontos para passar. Então, vocês vão identificar e alocar esse estudante na planilha, né? Então, quando nós vamos, né, realizar aqui a atividade o em ação de vocês agora é em cima da realização da atividade 1, né? Nós vamos ter aqui, ó, 30 minutinhos para vocês trabalharem em cima da planilha. Então, né, vocês vão escolher ali uma turma que seja um ponto de atenção de vocês. Vocês vão escolher um componente curricular para vocês poderem realizar também essa prática, né? Aí vocês vão realizar o preenchimento, né, desta atividade. Então, vocês vêm aqui, né, na turma de vocês, clica em atividades, aí vocês vêm aqui na AV1, né, clica aqui na atividade AV1, clicando na atividade AV1, vai abrir aqui algumas instruções, algumas orientações para vocês. Aqui embaixo, gente, eu estou passando o cursor aqui, ó. Vocês vêm aqui no ladinho, clica em rubrica. Vocês têm aqui um documento que vai nortear
as orientações, gente, para vocês não deixarem nada para trás, tá? Aí vocês dão uma olhadinha também na rubrica para vocês terem certeza do que vocês estão preenchendo, né? E aqui ao lado, ó, onde eu estou passando o cursor, vai abrir o documento propriamente dito, onde vocês têm aqui os campos, né, para vocês realizarem o preenchimento. Quando vocês tiram lá no LRCO o saldo aprovação, né, vocês vão tirar lá, vocês vão escolher, né, como eu falei para vocês, escolher uma turma, vão escolher um componente curricular. Aí vocês vão fazer um Ctrl+C, Ctrl+V dos nomes dos estudantes, vão colar aqui. O saldo aprovação também, porque vai aparecer, né, no documento em PDF, vão fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e vão colar aqui, né? E aí depois, gente, de acordo com o slide do material de apoio que eu passei para vocês, aí vocês vão olhar o saldo de aprovação, né, que eu passei para vocês, né, vocês vão olhando ali o saldo de aprovação, que está no LRCO, que vocês já colaram aqui, e aí vocês vão olhar naquele slide do material de apoio e vão colocar cada estudante em cada grupo e vão ticando aqui, se ele está no avançado, se ele está no aprofundamento, ou se ele está no reforço. Aí é só vocês irem ticando aqui no nome de cada estudante. E aí, aqui ao lado, vocês têm aqui, ó, proposta de atividades para cada grupo de atendimento. Clicando aqui na rubrica, ó, 2 propostas de atividade para cada grupo de atendimento. Vocês atingem integralmente o objetivo dessa rubrica. Se vocês colocarem só uma proposta de atividade para cada grupo de atendimento, vocês vão atender parcialmente a rubrica. Ou se vocês não colocarem nenhuma, vocês não vão atingir a rubrica. Então, se vocês colocarem 2, vocês vão atingir integralmente essa rubrica. Então, aqui, 2 propostas de atividades para quem está no grupo avançado, 2 propostas de atividade para quem está no grupo do aprofundamento, 2 propostas de atividades para quem está no grupo do reforço e 2 propostas de atividades para quem está no grupo da recuperação, tá? Essa é a atividade de vocês, a atividade de número 1, a AV1, tá? É bem tranquilo, né? Com as orientações, com o vídeo tutorial que vocês já têm disponível para vocês consultarem, é bem tranquilo, né? Tem todo um material para vocês consultarem, se fundamentarem, né? Então, é bem tranquilo, gente. Então, é só vocês pegarem ali, tirarem o resumo do LRCO e fazerem o preenchimento da planilha. Escolher a turma e escolher o componente curricular, beleza? Então, vocês vão ter aqui 30 minutinhos para preencher e depois nós fazemos aqui algum compartilhamento aqui das ideias de vocês. Oi, Daliane, pode falar. Prof, eu fiquei preocupada agora porque eu não tenho o sistema do LRCO com se liga, eu trabalho numa PAI e o LRCO só tem espaço de chamada, conteúdos e parte de avaliação é descritiva. Entende? Como é que eu vou fazer? Não tem ninguém que possa tirar para você de alguma turma? Alguém da secretaria? Pior que aqui é só o sistema da PAI, não tem notas. E a secretária provavelmente acessa somente os nossos, né? E a diretora também acessa somente os nossos livros, não tem nenhum sistema com notas. É só por conceito? Só sistema avaliativo descritivo. A avaliação nossa é descritiva, é um parecer descritivo ao final de cada semestre. Entendi.
Então, você tem o parecer descritivo do primeiro semestre. Isso. Tá. Esse parecer descritivo, ele tem ali uma, digamos assim, não dentro desse grupo ali com aquelas médias em específico, mas ele tem uma situação mediana ali da questão, por exemplo, do aproveitamento do aluno. Sim, tem. Aluno aprendeu. Nós temos um documento chamado PAI, que é o Plano de Atendimento Individual da Criança. Não tem nota, ele tem realizou parcialmente ou não realizou. Tem um apanhado geral nesse sentido, tanto no parecer quanto nesse documento que é o sistema de avaliação processual do semestre. Então, ele realizou parcialmente ou não realizou. E aí as profs descrevem ali, por exemplo, no ensino fundamental tem área de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, e daí eles colocam um parecer de cada disciplina, né? O que foi trabalhado no semestre, o que o aluno conseguiu compreender ou não. Então, assim, você pode escolher uma disciplina, né? E aí você pode, assim, a situação do não realizou vai entrar na recuperação aqui direto, porque ele não realizou. Pois daí a gente não tem o sistema de recuperação, entendeu? E daí eles trabalham os conteúdos, e aí, à medida que a criança não avançou, a gente tem a questão da taxonomia, não avançou, fica ali no degrau do lembrar e do entender aqui na nossa escola. Então, ele vai trabalhar novamente, ele vai oferecer estratégias diferentes para que ele avance, mas em termos de nota, não tem recuperação, não tem. Entende? Não, sim, mas só para você conseguir preencher aqui. Não vai entrar na questão de nota. Você não vai preencher aqui o saldo aprovação, nesse caso. Não vai preencher o saldo aprovação, mas você vai, como ele não atingiu, né? Não lá, ele vai entrar, digamos, em alguma dessas categorias. Digamos, vai entrar na questão da recuperação, que tem um outro nome para vocês. Mas daí aqui ele entraria na situação da recuperação, no caso. Entendeu? O avançado é o que fez, que está tudo ok, entra no avançado. E o mediano pode colocar aqui no aprofundamento. Que realizou parcialmente, a maioria, né? Que a maioria deles Isso, realizou parcialmente. Parcialmente Então, por exemplo, eu coloco ali, por exemplo, aluno, estudante Isaac, avançado, ele realizou tudo, participou das atividades propostas e tal, atingiu os objetivos durante o semestre. Aí eu marco avançado, Isaac avançado. Já o João lá, que não conseguiu, eu coloco no aprofundamento, que realizou parcialmente. Isso? Isso. Eu faço essa marcação, só não ponho nota ali, que é o saldo de aprovação. Só não ponho nota, porque daí vocês não trabalham com nota, daí não põe. Vou tentar, então, tá? preencher lá. Dá certo, assim, dá para daí trabalha com 3 ali só. Tá bom. Tá 3 bom? alunos? Não, com 3 grupos. 3 pontos. 3 grupos. Tá bom. O avançado, o aprofundamento e o abaixo do básico. Tá. Tá? Que é o não realizou no teu caso. Não realizou, no caso, fica ali na recuperação. Isso, isso. Isso? Tá. Obrigada, prof. Vou tentar fazer.
Oi? Prof, eu fui lá na atividade 1 e não achei essa planilha que você pôs aqui no, compartilhou para nós. Como é que eu faço para preencher? Eu entrei na atividade lá do Classroom, aí fui lá no Uhum. meu nome, né, onde tem o arquivinho lá, e ele tem só as instruções, não tem essa tabela. Você clicou embaixo, lá embaixo? Embaixo no Eu tô passo com ele, cursor? eu tô com ele aberto aqui, ó, e ele não, ele diz as instruções ali, mas não aparece. Uhum. Orientações, rubrica, turma. Achei, eu acho. Achei. É. Turma 1. Achei. Uhum. Obrigada.
Professora, em relação ao conteúdo, na sugestão de atividade, eu tenho que colocar um conteúdo do terceiro trimestre? Ou eu posso só sugerir uma metodologia, ou tenho que relacionar essa metodologia a um conteúdo específico? Você vai sugerir ali atividades que vão encaminhar ao longo do trimestre, né? Não só do terceiro trimestre. Depende do nível de defasagem do estudante. Depende do nível que ele se encontra. Se ele está no nível abaixo do básico, a defasagem dele é muito grande. Então, é uma defasagem do ano inteiro, na verdade. Se ele está no nível de defasagem que ele se encontra ali no grupo ali do aprofundamento, por exemplo, então ele não está numa defasagem tão grande quanto abaixo do básico, que precisa da recuperação, né, como a gente viu nos slides. Então, já, digamos assim, que o aprofundamento para ele vai ser, de repente, não do ano inteiro, aí depende muito da questão pontual, né? Aí, por isso que é interessante ver também com o professor, né? Isso daí porque, assim, eu estou fazendo de química. Uhum. Eu peguei, né, um professor de química, peguei os dados, daí agora, assim, a parte de selecionar ali os alunos, eu já consegui fazer a tabela, tá ok, você pode dar uma olhadinha lá para mim, fazendo um favor. Agora, a parte da sugestão de conteúdo, do que fazer, né, aí é que fica a minha dúvida, porque eu teria que ver com o professor qual é o conteúdo, o que é prioridade dentro do componente, né? Aí tem que conversar com o professor para identificar, né, melhor, porque o que está com a recuperação, que está com nível abaixo do básico, com certeza ele vai pontuar questões aí ao longo do ano, né, do primeiro, segundo e terceiro trimestre. Agora, os outros níveis ali de aprofundamento, aí já, não, de repente, não são conteúdos de todos os trimestres, né, aí tem que ver com o professor mesmo. Sim. Então, aqui na minha escola, a gente usa, não faz 50% e 50%, a gente faz 4 e 6. Uhum. A primeira avaliação é valendo 4, que são trabalhos, são atividades diferenciadas, que cada professor escolhe, e daí os 6 pontos, que a segunda avaliação é a avaliação escrita, né, na maioria. Então, o professor já lançou, né, esse que eu peguei. Tem alunos que já estão aprovados, já estão com nota positiva, e tem alguns que estão com saldo negativo. Falta 1,5, faltam 6, faltam 4 para passar, digamos assim, né? Então, esses que já estão com saldo positivo, eu identifiquei assim, se ele está com saldo positivo de 1 ponto, de 0,5, eu coloquei ele no nível de aprofundamento. E os que estão com saldo positivo maior, 6 pontos positivos, já 4 pontos, 5 pontos positivos, aí eu identifiquei como avançado. E os que estão ali certinho ou faltando pouco, no reforço. Entendi, legal. E aqueles que está faltando bastante, que já está, digamos, matematicamente reprovado, seria o aprofundamento. Esses que a gente tem 6 pontos para lançar ainda, né? Mas tem alguns que falta, né, 8, falta ali 7 pontos. Então, esses é o que vai precisar realmente da mudança de nota. Então, esses é o que vão para o reforço e para a recuperação mesmo. Né? Sim, exatamente. Uhum. Que a gente já consegue identificar, né? Sim, a gente já está fazendo esse trabalho aqui com os professores na hora de atividade, pegando, né, um por um aqui, tirando o resumo e fazendo essa orientação, identificando os que já precisam de mais. A gente já está nesse segunda semana já desse tipo de levantamento aqui na escola, então a gente já está com esse trabalho em andamento. Obrigada, professora. Bacana, de nada, imagina.
Pessoal, então retomando aqui que nós já estamos indo, né, para a finalização agora da nossa reunião, né? Deu já os 30 minutos aí de vocês estarem trabalhando em cima da atividade, né? A Maria Helena já fez aqui o compartilhamento conosco, né, de como ela está realizando ali a atividade, de como ela está organizando, né? Ela já fez o compartilhamento conosco ali. Alguém mais gostaria de falar, né, como está organizando a atividade com relação ali à turma, o componente curricular que escolheu? Alguém mais gostaria de fazer o compartilhamento de como está conseguindo desenvolver a atividade? Não tem muito segredo, né? Escolhe componente curricular e ali vai desmembrando, né, as ações, só as atividades mesmo que talvez precise conversar com o professor do componente. Oi, Lilian, pode falar. Professora, eu posso pegar uma turma que tá saindo bem, tem pouquíssimos alunos de recuperação, para pensar em uma atividade diferenciada, não se liga? Pode. Ali na descrição ele sugere uma turma que seja ponto de atenção, né? Para que você tenha uma forma de trabalho. Você está pensando numa outra condução de trabalho, né? Então Entendi, veja ali como que você vai conduzir, tá? entendi. Veja. Porque como a proposta do Se Liga é uma atividade diferenciada, eu posso estar usando uma turma boa é, no trabalho efetivo com uma turma que está com dificuldade, não posso? Pode, veja se encaixa ali nas rubricas, né? Por isso que eu falo para vocês, leiam bem as rubricas ali, as orientações. Se encaixar ali com relação aos critérios ali que pede, tranquilo, pode usar Entendi. também, sem problemas, tá Porque bom? como a gente pode usar como monitores os alunos bons, então dá para fazer um trabalho um pouco diferenciado, porque o Se Liga é um tiro no pé, né, professora? Alguns alunos levam meio no oba-oba. É, Então, assim, pela experiência que eu tenho com o Se Liga, às vezes quando a gente propõe atividades em pares com turmas diferentes, a gente consegue um resultado bacana, né? Então, pensei dessa forma. Mas eu vou retomar, aí eu vejo certinho. Tá bom? Obrigada. legal, bacana, mas é interessante. Só dê uma consultada ali se atende às rubricas e sem problemas. É uma questão ali interessante de ser trabalhada. Bem interessante essa sugestão também. Legal. Beleza, então, pessoal, vou colocar para vocês já o link do nosso formulário, então, da avaliação da nossa reunião. Já está aqui no chat. Lembrando que a nossa turma é a turma V, até para quem está fazendo reposição, tá? Que é de outra turma, é para, né, colocar ali, pode colocar a turma V, que é a turma que está participando, né, efetivamente, tá? Então, podem registrar lá as impressões de vocês no formulário de hoje. Também tem o campo, né, que é aberto, né, para vocês registrarem as opiniões, né, de vocês com relação ao roteiro, com relação às atividades. Então, já está disponível ali no chat para que vocês realizem o preenchimento. É importante que vocês preencham ali, né, registrem as opiniões de vocês ali, né, a gente já realiza o fechamento aí da nossa reunião, que são os 5 minutos finais aí que estavam programados aí para o nosso fechamento, né, da nossa reunião de hoje.
Prof, eu coloco a turma JJ ou essa turma aqui? Não, coloca turma V, né? Que eu Turma V. vou falar. Beleza. Professora, então a listagem que vem do Se Liga é o mesmo modelo do ano passado. A gente já pode dar início em organizar aquela tabela? Não vem nada diferente, então. Já, de acordo com a instrução, né, que eu passei para vocês, só vai alterar as datas. Então, o ofício que vai reger todas as normas, o apoio pedagógico, até a, a planilha, inclusive, vai ser a mesma orientação, só vai alterar as datas, tá? Quando vier o ofício, vai ser o mesmo embasamento, só altera as datas mesmo. Então, pessoal, lembrando aqui vocês, né, que a data de entrega para essa atividade de número 1, que nós trabalhamos hoje, é até o dia 31/10, tá? Então, não esqueçam, né? Então, vocês precisam, quem precisar terminar aí, até dia 31/10, daí tem que clicar lá em entregar, né, terminar de preencher, e daí clicar em entregar, senão ela não aparece para mim como entregue, para eu fazer lá a correção e atribuir a nota, tá? E a atividade de número 2, que é o relato de implementação, a data de entrega é dia 14/11. Aqui os materiais de apoio para vocês, o Saiba Mais, para consulta, embasamento teórico, né? E a síntese da reunião de hoje, né? Como assegurar que o Se Liga seja um percurso educacional individualizado e eficaz que realmente valorize o avanço de cada aluno e garanta as condições mínimas para esses que deem a continuidade em sua trajetória escolar com sucesso. Uma reflexão aí para nós, né? Se liga, essas propostas, né? São sempre um grande desafio, né? Para a gente manter o engajamento de todos até o final do ano. O SAEB, né? Que nós temos aqui daqui a uma semana, do dia 20 ao dia 31/10, então falta uma semaninha para o SAEB. Coloquei para vocês lá no mural do Classroom, gente, o Enem Digital, né, para vocês consultarem como funciona o Enem Digital. Então, está disponível no nosso mural do Classroom, né, orientações para a utilização do recurso educacional do Enem Digital. Está lá no nosso mural do Classroom, esse material, então vocês podem consultar e verificar como funciona. E aqui uma homenagem, né, do Feliz Dia dos Professores para todos nós. Não há futuro que não passe pelas suas mãos. Com sabedoria, dedicação e cuidado, você não apenas ensina, mas cultiva talentos, semeia conhecimentos e transforma vidas. Nosso sincero agradecimento pela sua inestimável missão de construir o mundo que a gente quer. Um feliz Dia dos Professores aí para todos nós. E finalizamos por hoje. Agradeço a participação de vocês, né, pelo nosso encontro de hoje. Quero desejar a vocês aí uma boa semana e nos encontramos na semana que vem. Um grande abraço aí, pessoal. Até a semana que vem. Obrigada igualmente, prof. Só me fale uma coisa, eu preenchi o formulário e ele abriu assim diferente, como se já tivesse tudo preenchido. Eu fui para frente, né? Fui avançando, finalizei e disse que enviou, mas ficou assim estranho. Ele abriu um pouco diferente das outras vezes. Nossa, que estranho. Tá, mas você conseguiu enviar, né? Veja lá se foi, né? Porque eu tenho medo de não ir e você pensar que não estava na aula e tal. Tranquilo, Tá, pode ficar tranquila. Obrigada. Obrigada. Bom descanso. Tchau, tchau. Obrigada para vocês também. Tchau. Tchau, pessoal.